Boa tarde. Com a cassação dos diplomas do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, surgiu uma dúvida. Se a decisão continuar após o esgotamento de todos os recursos, como vai ficar o cenário político aqui do Estado? O Band Cidade conversou com um cientista político que explicou como esse processo pode terminar. Confira na reportagem. Para esse cientista político, a cassação do governador do estado e do vice, em primeira instância, no Tribunal Regional Eleitoral, já pode ser considerada um fato histórico. É um fato inédito, é um fato de extremamente relevância, é um momento de extremamente reflexão e que demonstra também a força da sociedade, porque a base legal para a cassação do atual governador foi a lei do vice, foi a lei 9.840, uma lei de iniciativa popular. Então a sociedade está vendo que as suas ações estão se efetivando perante a Justiça Eleitoral. O cientista político explica que, pela nova regra eleitoral, em caso de cassação do governante, deve ser realizada uma nova eleição. A mudança prevê que não é o segundo candidato mais votado na última eleição quem assume, mas há divergências sobre a aplicação da regra. É tão complexo que existem tribunais regionais eleitorais, por exemplo, do Maranhão e do Mato Grosso, que decidiram por novas eleições. Mas existem também decisões monocráticas de ministro do TSE dizendo que não se aplica a lei atual, que é a lei 13.165. Acredito que todo esse conflito chegará sim ao Supremo Tribunal Federal, que vai dirimir esse conflito de que, uma vez cassado o governador, se teremos novas eleições ou o segundo colocado assume. A cassação ainda não é definitiva. O tribunal deve publicar o acórdão, que reúne todos os argumentos da decisão dos magistrados. A partir daí, são abertos os prazos para entrar com recursos. Esses recursos têm efeito suspensivo, ou seja, o governador pode recorrer da decisão da Corte do Tribunal Regional Eleitoral no mandato, no cargo. E aí ele pode recorrer tanto ao TRE, com os embargos, como ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Se a cassação se consolidar 6 meses antes do término do mandato do governador, o presidente da Assembleia Legislativa assume o posto e o Poder Legislativo Estadual pode escolher um novo governador de forma indireta. O julgamento sobre a denúncia de compras de votos na campanha do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira foi iniciado em dezembro, sendo adiado por 2 vezes na semana passada. A sentença foi dada na sessão do Tribunal Regional Eleitoral na tarde desta segunda-feira. Foram 5 votos a favor da cassação do mandato do governador e do vice e 1 contra a perda do diploma. Se ele errou, tem que pagar, porque ele está com a lei nas mãos, ele está por dentro da lei. Eles estão por dentro da lei. Se eles errarem, eles sabiam que poderia acontecer isso. Essa dona de casa defende uma mudança. Botar um que assuma a responsabilidade das pessoas que precisam, né? Tem muita gente que precisa, olha, a área de saúde está abandonada. E um dos pivôs dessa cassação de José Melo e Henrique Oliveira, a empresária Nair Queiroz Blair, foi intimada a comparecer na Justiça Federal, onde ela deve entregar o passaporte. O pedido de retenção do passaporte da empresária foi requerido pelo Ministério Público Federal e atendido pela Justiça. A decisão judicial também determinou que fosse oficiada a Polícia Federal para que inclua Nair Blair no Sistema Nacional de Procurados e Impedidos. A empresária é acusada de desviar verbas federais por meio de peculato e falsidade ideológica quando presidia uma ONG. Nair Blair ficou conhecida depois de ter sido presa pela Polícia Federal às vésperas do segundo turno das eleições de 2014, com R$ 11.700, além de notas fiscais e documentos que, para a polícia, ensinou a prática de compra de votos. O processo desse caso é que levou à cassação de José Melo e Henrique Oliveira nesta segunda-feira no TRE. Nair Blair foi presa aqui em Manaus no dia 2 de janeiro deste ano, assim que desembarcou de um voo vindo da Europa. Mas na semana passada, ela foi solta por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que questiona a cobrança do ICMS sobre os serviços de internet, foi suspenso no Tribunal de Justiça do Amazonas. O relator do processo alegou que não teve tempo de analisar a ação por conta de falhas técnicas no sistema judiciário. Depois do pedido de vistas do desembargador Domingos Chalub na semana passada, a ação direta de inconstitucionalidade voltou ao Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas na manhã desta terça-feira. No entanto, o relator do processo, o desembargador Wellington José de Araújo, disse que não poderia votar naquele momento porque problemas técnicos no sistema de informática do tribunal não permitiram que ele analisasse com antecedência o processo. Não, eu sou o relator. O desembargador Chalub é que pediu vistas e trouxe o processo, disponibilizou o voto a 10 minutos para as 9. Eu não tive tempo de analisar as questões por ele levantadas. E por essa razão pedi para fazer essa análise com mais profundidade e trazer na próxima sessão. O desembargador Domingos Chalub, que esteve durante uma semana com o processo em mãos para examinar a ação, deve voltar a questionar os demais colegas se Marcelo Ramos teria legitimidade para ter ingressado com a ADIM no TJ. Uma foi da capacidade de ele permanecer em juízo como o autor da ação de constitucionalidade, porque ele não é mais deputado. Eu não entrei ainda no mérito se ele tem razão de não ser cobrada a taxa eletrônica pelo Estado do Amazonas de provedor, não, ainda não entrei nesse mérito. O desembargador Chalub entende, no voto dele, que eu perdi a legitimidade para ajuizar a ação direta de constitucionalidade quando deixei de ser deputado estadual. Esse é um entendimento superado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, teve entendimento de que o partido político, quando perdia a representação, deixava de ter legitimidade, mas mudou e hoje tem jurisprudência pacífica de que a legitimidade tem que ser demonstrada quando do ajuizamento da ação. Então isso é uma questão que será certamente superada pelo plenário. Franco Júnior, que compõe o grupo de advogados que defendem a derrubada da cobrança do ICMS sobre o serviço de internet no Amazonas, acredita que assim que o processo for retomado, os desembargadores entenderão que há legitimidade para que a ação de inconstitucionalidade seja votada. Tenho a tranquilidade, com base no precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, que não há problema nenhum quanto à legitimidade. O importante é que, quando a ação foi intentada, o doutor Marcelo era parlamentar, tinha legitimidade. O fato de não exercer mandato na atualidade não prejudica a ação, conforme o que a Suprema Corte do Brasil define em termos de ação direta de inconstitucionalidade. A ADIM chegou aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas ainda no ano de 2013. A matéria questiona a cobrança de 20% de ICMS sobre o serviço de internet prestado pelas empresas que atuam aqui no estado. Nós estamos defendendo que serviço de provedor de internet não seja fato gerador e nem pode ser sujeito passivo do ICMS Comunicação, porque a alíquota hoje dessa incidência é de 20%, mas já está em tramitação a majoração para 30%. Então me parece que é uma ação que tem uma importante função social para os cidadãos do Amazonas. O julgamento da ADIM está marcado para a próxima terça-feira, dia 2. Caso os membros da Corte votem a favor da ação, os amazonenses terão 20% de redução na conta de internet. E também nesta manhã, a Justiça do Amazonas manteve a liminar que permitiam os shoppings da capital a cobrarem pelo estacionamento, sem levar em consideração as notas fiscais que poderiam isentar essa cobrança. O procurador-geral do município, Marco Cavalcante, questionou a Corte sobre a liminar que foi expedida pelo desembargador Wellington José de Araújo e que derrubou a isenção da cobrança da taxa de estacionamento dos shoppings de Manaus, no último dia 19. Eu levantei uma questão de ordem porque eu precisava que o tribunal decidisse se o relator pode, em decisão monocrática, fora do recesso forense, decidir medidas cautelares. Essa é uma questão legal que precisava ser decidida preliminarmente. O tribunal entendeu que sim e referendou hoje a decisão. Em razão do questionamento, a presidente do tribunal, a desembargadora Graça Figueiredo, submeteu ao colegiado votação para a permanência ou derrubada da liminar. Foram 12 votos pela manutenção e 2 votos contrários à liminar. Portanto, a lei está suspensa, já estava, hoje foi confirmado,
e vai ficar assim até o julgamento do mérito. No final do ano passado, a Câmara Municipal de Manaus aprovou uma lei que obrigava os shoppings da cidade a isentarem a taxa de estacionamento caso o cliente, por meio de notas fiscais, comprovasse que gastou no centro comercial 10 vezes mais o valor do bilhete.